E aí, galera? Vamos então começar a nossa matéria de citologia, beleza? Vamos falar então a respeito dos chamados tipos celulares. Bom, para falar dos tipos celulares, vamos primeiro lembrar da chamada teoria celular, um dogma central da biologia, da citologia. A teoria celular, o que é isso? A teoria celular, ela afirma o seguinte: todos os seres vivos são formados por células. Teoria celular se baseia em 3 ideias. A primeira delas, todos os seres vivos são formados por unidades chamadas de células, ok? Eu sei que alguns devem estar pensando, mas e os vírus? O vírus é acelular. Gente, nessa teoria, a gente deixa os vírus de escanteio. É assim, na biologia não há consenso quanto a isso, tá? É uma antiga discussão. Desde o tempo em que o Mar Morto ainda estava moribundo, se discute: vírus é ser vivo? Vírus não é ser vivo? Digamos assim, vírus são organismos, mas são partículas acelulares, tá? Então esquece vírus e se concentra na chamada teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células. Lembra que tem alguns cientistas que até pensam em criar um reino só para os vírus, seria o reino virae. Você pode até considerar vírus como um ser vivo. Tem cientista que concorda, tem cientista que discorda. Agora, célula que vírus não é, tá bom? Além de dizer que todos os seres vivos são formados por células, a teoria celular também afirma o seguinte, ó: a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Unidade morfofisiológica, morfofuncional. Pense o seguinte: você, morfologicamente falando, é o quê? Você é um conjunto de células. Você que me assiste, o seu corpo é formado por trilhões de células, certo? Célula é a menor unidade morfológica dos seres vivos. E por que fisiológica? Por que funcional? Pense, é dentro das suas células que acontece respiração celular, síntese de proteínas, os nutrientes que você ingere vão parar lá dentro das suas células. Então, metabolicamente falando, funcionalmente falando, é dentro das células que acontecem as suas reações químicas que te mantêm vivo. Unidade morfológica, fisiológica, né, funcional dos seres vivos. E a teoria celular também se baseia numa terceira ideia. Além de dizer que todos os seres vivos são formados por células e que a unidade morfológica dos seres vivos e fisiológica vem a ser as células, a teoria celular também afirma que toda célula provém de outra célula pré-existente. Uma célula vem de outra célula pré-existente. A biogênese já ficou para trás há muito tempo, né? Então, é a chamada teoria celular. Então, gente, quais são os tipos de células? Os tipos básicos de células na citologia? A gente diz que existem células do tipo procariotas e células do tipo eucariotas. Célula procariota. Ó, tá aqui uma célula procariota. Eu ampliei bastante aqui embaixo para vocês, tá? E aqui está uma célula eucariota, uma célula animal, por exemplo. Lembrar, ó, que uma célula procariota, ela é muito menor que uma célula eucariota. Células procariotas, você vai encontrar até 5 micrômetros mais ou menos. Células eucariotas têm dimensões variadas, até 100 micrômetros, por exemplo, entendeu? Então, lembrar que célula eucariota tem maiores dimensões que uma célula procariota. Outro detalhe: nas células procariotas, galera, olha só, observem, o material genético, aqui no caso o DNA, ele está no próprio citoplasma, entre aspas, solto, disperso no citoplasma. Já nas células eucariotas, o material genético, ó, ele está envolvido por uma tal de carioteca, envolvido pela membrana nuclear. Aqui,
a gente chama de nucleóide. Olha bem, nucleóide, aquela região onde fica o material genético da célula procariota, tá? E na célula eucariota, o material genético fica na chamada região do núcleo, um núcleo organizado, o que aqui não acontece. Tem núcleo organizado, né, material genético envolvido por uma membrana. Célula procariota, ela apresenta um DNA circular. Olha o desenho. Um DNA dupla hélice. Lembra a dupla hélice de Watson e Crick? Mas vejam, é uma dupla hélice que se fecha, um DNA circular. Já nas células eucariotas, o DNA é um DNA longo, bastante longo, em aspecto filamentoso. Ele não forma assim um aspecto circular. É uma outra diferença. Mas, nas células procariotas, os ribossomos, eles são menores em relação aos ribossomos das células eucariotas. Na célula procariota, a gente diz que os ribossomos, eles são 70S. Já nas células eucariotas, ribossomos um pouco maiores, ribossomos 80S. Esse S não é importante para o vestibular, não, tá? Ninguém pede isso, é só uma curiosidade. S de Svedberg é uma constante de sedimentação quando células são precipitadas em laboratório. Resumindo, células eucariotas têm ribossomos maiores, digamos assim, mais pesados que os ribossomos de células procariotas, tá? Mais diferenças entre eucariotas e procariotas. Galera, nas células procariotas, a gente não encontra no citoplasma organelas membranosas, organelas dotadas de membranas. Célula procariota não tem lisossomo, não tem complexo de Golgi, não tem retículo endoplasmático. Já nas células eucariotas, a gente encontra um grande conjunto de endomembranas, membranas internas. Na célula eucariota, ao contrário da procariota, a gente encontra retículo endoplasmático rugoso, retículo liso, lisossomos, a gente encontra complexo de Golgi, como eu disse, um belo de um sistema de endomembranas, organelas membranosas, tá? E só para lembrar, célula procariota a gente encontra em quais seres vivos? Células procariotas a gente encontra nos seres do reino Monera, o chamado reino Monera. Lembra? Reino Monera formado pelas bactérias e pelas árqueas. Bactérias e árqueas. Reino Monera. Já as células eucariotas a gente encontra nos protozoários, nos fungos, nos vegetais e nos animais. Protozoários, lembrando, protozoários mais algas, as algas unicelulares, né, vão formar um tal de reino protista. Reino protista. Os fungos pertencem ao reino fungi. Aqui nós temos o reino vegetal e aqui o reino metazoa ou reino animal, né? Então perceba que células procariotas e eucariotas a gente encontra até em reinos diferentes também, tá? Diferenças entre células eucariotas e procariotas, importante saber para os vestibulares da vida. Um detalhezinho, alguém pode pensar, caramba, bactérias e árqueas formam o quê? O reino Monera. São os organismos procariontes. Mas onde é que está a diferença? Gente, detalhe. Olha só,
Tanto as bactérias quanto as árqueas, procariontes, são células que apresentam uma parede celular. Parede celular. Uma parede protegendo a própria membrana. Lembrar que a única membrana que você encontra numa célula procariota é a própria membrana plasmática. Só que árqueas são organismos procariontes bem parecidos com as bactérias. Só que a parede celular delas não tem um tal de peptidoglicano. Oi? Parede celular formada por peptidoglicano ou peptídeo-glicano, mesma coisa, tá? Uma substância chamada de mureína. Tipo um carboidrato com peptídeos ligados. Substância mureína. Então, árqueas, antigamente, eram chamadas de arqueobactérias. Antigamente, eram consideradas assim, como se fosse um tipo de bactéria, sabe? Só que isso já mudou tem muitos anos. Árqueas, elas conseguem sobreviver em ambientes bastante inóspitos. Elas geram metano, são seres metanogênicos. Sobrevivem no tubo digestório de alguns animais, nas crateras vulcânicas, em fontes termais, ambientes inóspitos, onde muitas bactérias a gente não encontra, árqueas estão presentes, tá? Então, parece bactéria, mas não é exatamente. Então, não se fala mais em arqueobactérias como antigamente, agora são árqueas. E vou repetir, bactérias, elas apresentam uma parede celular contendo peptido ou peptidoglicano, substância mureína. Nas árqueas a gente não encontra. Uma diferença química importante para diferenciar os dois grupos. Mas eu repito, ambas são seres procariontes, tá? Bom, além das diferenças entre células procariotas e eucariotas, é importante também que você, vestibulando, conheça diferenças entre células animais e células vegetais. O que a célula vegetal tem que a célula animal não tem? E vice-versa também, né? Aí, gente, curiosamente, esta célula que está aqui, que eu deixei aqui, é uma célula do tipo animal. Célula eucariota do tipo animal. Vou esquematizar aqui, não sou político, mas vou fazer um esquema. Vou esquematizar aqui uma célula vegetal. Bom, como ambas são células eucariotas, você já sabe, né? Em todas as duas, nós vamos encontrar o material genético envolvido por carioteca, um núcleo organizado, certo? Mas reparem, as células vegetais, elas apresentam, protegendo a membrana plasmática, a membrana celular, elas apresentam uma parede celular. Aliás, no caso, lembrar lá da bioquímica, é a parede formada pelo carboidrato chamado de celulose, né? Parede celulósica, mesma coisa. Então, observem, ó, célula animal, ela não tem parede. Célula animal não tem parede celular. Nas células vegetais, nós vamos encontrar mitocôndrias. Claro. Células vegetais também respiram, né? Vamos encontrar complexo de Golgi.
Aliás, vesículas espalhadas, que nas células animais a gente chama de complexo de Golgi. Vamos encontrar também, jovens, aqui, retículo endoplasmático. Tem retículo endoplasmático? Tem? Rugoso, liso, etc e tal? Tem retículo. Isso tem na célula animal, professor. Tudo bem, também. Agora, nas células vegetais, a gente encontra organelas chamadas de plastos. Plastos ou plastídeos. Célula vegetal contém plastos. Aí depois, lá nas aulas de botânica, quando o professor aprofunda a célula vegetal, tá? Botânica, aí vocês vão aprender. Tem os amiloplastos para armazenar amido. Tem cromoplastos, tipo os cloroplastos, onde fica uma tal de clorofila para a produção de carboidrato, realização de fotossíntese, etc. e tal. Então, células animais fazem fotossíntese? Não. Células animais têm cloroplastos, amiloplastos? Células animais têm plastos ou plastídeos? Não. Célula animal não tem parede celular e também não tem plastos. Gente, nas células vegetais, vamos encontrar organelas chamadas de glioxissomos. Glioxissomos. Glioxissomos são estruturas que a gente encontra nas células vegetais para transformar gordura em carboidrato. Lembrar que vegetais produzem lipídios, óleo de soja, azeite e por aí vai. Nos vegetais a gente encontra, lá nas sementes, por exemplo, glioxissomos para transformar gordura em carboidrato para ajudar na germinação da semente. Célula animal tem negócio de germinação? Não, né? Então, nas células animais, a gente não encontra glioxissomos. Células vegetais, elas apresentam também grandes bolsas, grandes vesículas, chamadas de vacúolos. Esses vacúolos, eles podem absorver água, reter água, tem a ver com a regulação osmótica da célula vegetal. Podem conter alguma substância armazenada, um tal de suco celular. Então, nas células animais, grandes vacúolos para estocar líquidos, a gente não encontra. Então, célula animal sem vacúolos. Bom, mostrei para vocês estruturas presentes nas células vegetais que estão ausentes nas células animais, beleza? Vamos ver agora o caminho contrário? O que a gente encontra na célula animal que não está presente na célula vegetal? Amigos, por exemplo, os centríolos. Aqui, ó, centríolos. Estruturas de aspecto cilíndrico, geralmente perpendiculares entre si, formadas por microtúbulos, proteína tubulina. Depois tem aula específica sobre os centríolos, tá? Formação de cílios, os flagelos de algumas células, o flagelo do espermatozoide, por exemplo, né, derivado de centríolo. Então, galera, nas células vegetais, a gente, regra geral, não encontra centríolos. Célula vegetal sem centríolos. Na verdade, a gente encontra centríolos em algumas espécies. Alguns vegetais, de repente, têm centríolos. Lembra lá da botânica? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas? Algumas plantas têm centríolos, a maioria não. Regra geral,
vegetais não têm centríolos, apenas algumas exceções, tá bom? E lisossomos. Lisossomos. Aquelas vesículas que contêm enzimas digestórias. Enzimas para digerir, por exemplo, coisas que são fagocitadas. Diz para mim, célula vegetal fagocita alguma coisa? Com uma parede celulósica rígida ao redor da célula, vai ter fagocitose de quê? Então, célula vegetal vai fazer digestão intracelular? É muito difícil, né? Muito difícil. Então, no quadro, estruturas presentes nas células vegetais e ausentes nas células animais. E aqui, o contrário. O que você tem na célula animal e você não encontra em célula vegetal. Então, essa aulinha, curtinha mesmo, foi para a gente, assim, começar a entrar na citologia. Lembrando, o objetivo dessa aula, você lembrar da chamada teoria celular. Os 3 tópicos lá do comecinho. Teoria celular. Saber diferenças entre célula procariota e eucariota e entre células animais e células vegetais, ok? Próxima aula, a gente vai entrar na célula em definitivo, uma tal de membrana celular. Obrigado pela atenção, mais uma vez, e um abraço incomensurável, colossal do macrófago. Até mais, galera.